Shutterstock Music. Fala, meu caro aluno, professor Sérgio Araújo com vocês aqui mais uma vez. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Posologia, o canal que se propõe a falar de forma clara e racional sobre o uso de medicamentos. Estamos em uma série chamada Aliviando a Dispneia, onde o objetivo é falarmos sobre doenças, afecções que têm como sintoma principal a dispneia e como tratá-las de forma racional. E esse é o episódio de número 4, o episódio onde nós vamos iniciar o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. Nessa série, nós já falamos sobre asma, episódio número 1, entendendo a asma, episódio número 2, aliviando a asma. E agora estamos falando sobre o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. No episódio passado, no episódio 3, falamos o que é entendendo a doença pulmonar obstrutiva crônica. E vimos que é uma doença muito letal. Vimos também que a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela não é uma única doença. Nós temos duas principais, a bronquite e o enfisema, que fisiopatologicamente elas se assemelham, mas do ponto de vista sintomatológico e principalmente do ponto de vista da patogênese, elas se diferenciam. Nós temos uma doença que destrói alvéolos no enfisema. Nós temos uma doença resultado da hipersecreção brônquica, que é a bronquite. Mas ambas são agrupadas nas doenças pulmonares obstrutiva crônica. Se você não viu o episódio 3, volta lá e assiste. Iremos falar sobre o tratamento na aula de hoje, no episódio 4. Então, para entender melhor, para facilitar o seu entendimento, seria melhor se você assistisse também ao episódio de número 3. Mas vamos direto para a nossa aula de hoje, aliviando a dispneia. E se você caiu de paraquedas nessa aula, estamos fazendo uma série chamada Aliviando a Dispneia, uma série em 4 episódios. Estamos no último episódio, episódio número 4, então tem muito conteúdo para assistir. Se você não assistiu os outros 3 episódios, aproveite e já assista. E se você tem interesse por esse tipo de assunto, aproveite e já se inscreve no canal. Nós já estamos na 4ª série de episódios que falamos sobre doenças e depois os tratamentos dessa doença. A série Aliviando a Dispneia, o episódio 4 se chama Aliviando a DPOC. E essa será a primeira parte. Significa que nós dividimos essa aula em 2 partes para que nós não precisemos nos preocupar com o tempo. Vamos trazer o conteúdo de uma forma muito detalhada. Vamos trazer o conteúdo de uma forma muito aprofundada. Porque, afinal de contas, caro aluno, é entendendo de forma detalhada e profunda que a gente vai saber resolver os problemas quando eles surgirem, quando um paciente com DPOC estiver na nossa frente. Nós saberemos como serão as providências a serem tomadas com esse paciente. Então essa vai ser a primeira parte de 2. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador aqui do canal Posologia. Aqui na tela vocês têm alguns dos meus contatos. Caso vocês precisem tirar alguma dúvida com relação às aulas que foram disponibilizadas, caso vocês precisem dar alguma sugestão, caso vocês precisem fazer algum elogio, todos serão muito bem-vindos. As minhas redes sociais e também o meu e-mail. Eu sou graduado em farmácia pela UFRN, com mestrado e com doutorado em bioquímica e biologia molecular. Uma outra forma
muito conveniente de entrar em contato comigo, além de entrar em contato, também de dar um passo adiante, é se tornar membro do canal. E aí nós temos um QR Code que vai levar vocês para a área de membresia do canal. Na área de membresia do canal, vocês vão ter acesso a outros conteúdos exclusivos, além dos conteúdos que são disponibilizados de forma gratuita. E vocês também terão acesso ao meu grupo do WhatsApp, onde lá discutimos sobre o mundo da farmacologia. Mas é claro que nessa aula vocês estão interessados em quê? Em saber qual é o conteúdo da aula. O que é que nós veremos nessa primeira parte do episódio Aliviando a DPOC? Eu dividi a aula em 4 partes e nós falaremos nessas 4 partes dos seguintes assuntos. Na primeira parte, medicamentos de controle versus medicamentos de alívio na DPOC. Assim como na asma, existem 2 grupos de tratamento. O tratamento que tem como finalidade apenas aliviar os sintomas e o tratamento que tem como finalidade controlar os sintomas, para que o paciente não progrida na doença. Claro que na DPOC, diferentemente da asma, vai existir uma progressão, mas essa progressão ela pode ser mais lenta. O paciente que utiliza o tratamento de controle, ele pode ter menos exacerbação, menos hospitalização. E isso, claro, vai trazer uma qualidade de vida melhor para o paciente. Então, na primeira parte, a gente vai definir o que é medicamento de controle, o que é medicamento de alívio e quais são eles. Na segunda parte, quando será necessário utilizar LAMA mais LABA. O que é LAMA e o que é LABA, professor? Falei um pouco no episódio 3, mas LAMA é um antagonista muscarínico de longa ação e o LABA é um agonista beta de longa ação. Ambos são broncodilatadores agindo em alvos diferentes. E a gente vai ver que em algumas circunstâncias, LAMA mais LABA é fundamental. Quem assistiu o episódio 3... eu já falei sobre essa associação de LAMA mais LABA, mas de uma forma mais superficial. Aqui a gente vai se aprofundar um pouco mais. A terceira parte, vou falar sobre os benefícios de utilizar formoterol ou salmeterol na DPOC. Formoterol e salmeterol são LABA, são agonistas beta de longa ação. Nós vimos que os LABAs são muito importantes para tratamento da asma. Mas será que LABA também traz benefícios para o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica? Vamos tratar na terceira parte dessa aula. E na quarta parte, o passo a passo no tratamento medicamentoso para a DPOC. A gente precisa entender o que vem a seguir, porque não necessariamente o tratamento ele vai ser eficaz quando temos somente uma escolha. Às vezes, utilizar um salbutamol vai ser suficiente, mas às vezes a gente pode precisar fazer uma associação. A gente pode talvez precisar seguir um passo adiante. E na quarta parte a gente vai fechar a nossa aula falando sobre o passo a passo para tratamento medicamentoso para a doença pulmonar obstrutiva crônica. E vamos entrar já no nosso primeiro caso clínico. O primeiro caso clínico diz o seguinte: JO é uma mulher de 46 anos. Ela tem história de 32 anos de tabagismo. Nós vimos que o tabagismo ele é um fator de risco importante para a DPOC. 32 anos sendo exposto à fumaça do cigarro não são 32 dias. É muito tempo. O grau de exposição é muito grande. Nós vimos no episódio passado uma série histórica mostrando que o paciente que parou de fumar há algum tempo, mesmo assim, ele progride pelo fato de já ter sido exposto à fumaça do cigarro por um determinado período.
Então, 32 anos exposto ao cigarro é bastante tempo. Essa paciente, ela apresenta um aumento da dispneia, ela fica também sem fôlego, andando no nível do terreno após apenas 90 metros. Isso significa, gente, que ela tem o quê? Muita dispneia. A gente vai classificar essa paciente com relação ao grau dispneico que ela apresenta. Mas claramente ela apresenta uma dispneia elevada. Ela andando no nível, ou seja, sem subida nenhuma, apenas 90 metros é suficiente para essa paciente se sentir dispneica. Ela parou de fumar há 2 anos atrás. Se ela parou de fumar há 2 anos atrás, significa que ela parou com 44 anos. 44 anos ela parou de fumar, mas ela fumou por 32 anos. Ou seja, qual foi a progressão da doença nesses 32 anos e o que a gente pode esperar nos próximos anos com relação à evolução da doença. A tosse crônica havia diminuído anteriormente após parar de fumar. Então, depois que ela parou de fumar, um dos sintomas foi diminuição da tosse crônica. Mas a dispneia agora está um pouco pior, apesar do uso de um inalador de salbutamol utilizado quando necessário. Então, o paciente utilizava salbutamol quando necessário, antes melhorava da dispneia, mas agora não está mais resolvendo a dispneia. Ao exame, nota-se sibilos leves, a espirometria demonstra uma razão, volume expiratório forçado, capacidade vital forçada de 0,54. E nós vimos na aula passada que para um paciente ter diagnóstico de DPOC, ele precisa ter exposição, 32 anos de fumo, ele precisa ter sintomatologia, dispneia e tosse, e ele precisa ter também espirometria compatível. Volume expiratório forçado dividido por capacidade vital forçada abaixo de 0,7 é um resultado compatível com DPOC. E o volume expiratório forçado da paciente foi 2 litros, equivalente a 60% do previsto. Nós vamos ver onde é que ela se enquadra na gravidade da DPOC que ela possui. O resultado pós-broncodilatador tem demonstrado um aumento do volume expiratório forçado de 100 ml ou em torno de 5%, o que é muito baixo. Nós vimos que o paciente que utiliza um broncodilatador precisa ter um aumento superior a 10% para que nós possamos avaliar que esse broncodilatador trará benefícios para o paciente. Mas a pergunta é, como JO deve ser tratada? E nós vamos responder essa pergunta seguindo um passo a passo. São 4 passos para o tratamento dessa paciente especificamente. O primeiro passo vai ser o seguinte: vamos classificar a gravidade dessa paciente. Classificação GOLD. A classificação GOLD, ela se divide em GOLD 1 até GOLD 4, desde uma DPOC muito leve até uma DPOC muito severa. A paciente apresenta um volume expiratório forçado dividido pela capacidade vital forçada de 0,54 e um volume expiratório forçado de 60%, o que faz com que ela seja classificada como GOLD 2 ou DPOC moderada. E a gente precisa entender o que é que essa paciente tem do ponto de vista fisiopatológico que fazem com que a sintomatologia dela, que fazem com que as características respiratórias dela, o que faz com que os índices espirométricos dela fiquem no nível de DPOC moderada. Como nós vimos na aula passada, no episódio 3, a DPOC é uma doença inflamatória, assim como a asma também, é uma doença inflamatória, mas com perfil imunológico diferente.
Por ser uma doença inflamatória, a gente precisa entender que o que faz com que essa doença se torne mais grave ou menos grave são os atores imunológicos que produzem o processo inflamatório. Nós podemos ver aqui algumas células responsáveis pelo processo inflamatório: polimorfonucleares, macrófagos e também eosinófilos. Nós podemos ver também, de acordo com a legenda, que pacientes que têm o estágio 2 ou 3 da Gold, eles apresentam aí praticamente o mesmo índice imunológico de células, que é exatamente essa segunda coluna. Paciente que apresenta Gold 2, como é o caso da nossa paciente que a gente está acompanhando, ela apresenta em média, de acordo com esse estudo, 84% de polimorfonucleares, 73% de macrófagos, que é uma célula importantíssima para o desfecho da DPOC. E apresenta 29% de eosinófilos. Eosinófilos não é uma célula primordial para o desenvolvimento fisiopatológico da DPOC. Mas convenhamos que 29% de eosinófilo é muito alto. O paciente apresenta um nível de alergia muito elevado, o que caracteriza também que esse paciente tem possibilidade de desenvolvimento de outras doenças alérgicas. Se nós formos pegar esse resultado que nós encontramos aqui das células inflamatórias e estratificar pelas especificidades dessas células, nós veremos um gráfico semelhante a esse, onde nós temos outros tipos celulares, como, por exemplo, linfócitos do tipo TCD4. Linfócitos do tipo TCD4 são linfócitos TH, T helper. E o que é que nós aprendemos na aula passada? É que o padrão linfocitário de pacientes que têm DPOC é do tipo TH1, T helper 1. E eles apresentam também os linfócitos TCD8, que são os linfócitos T citotóxicos. Olhando mais uma vez para o padrão, de acordo com a gravidade desse paciente que a gente está acompanhando, ele apresenta 77% de linfócitos TCD4, TH1, e 88% de linfócitos TCD8, ou seja, T citotóxicos. Linfócitos B têm uma importância para a produção de anticorpos, mas para a DPOC, ao contrário da asma, essa importância ela é menor do ponto de vista fisiopatológico. Ou seja, essa paciente tem uma elevada gravidade, ou pelo menos moderada a gravidade da DPOC dela, em virtude do quantitativo de células. Não só do quantitativo, mas também da estratificação de quais células estão causando esse efeito fisiopatológico. Principalmente linfócitos TH1 e linfócitos T citotóxicos, que vão destruir os alvéolos e promover a inflamação nos brônquios. Então a pergunta parece ser óbvia. Se nós temos um crescimento de um processo inflamatório, se nós temos o desenvolvimento maior de uma resposta inflamatória, me parece óbvio a pergunta. Então, será que precisará usar corticoide? Será que na DPOC nós usamos corticoide quando a gravidade da doença é uma DPOC moderada, Gold 2? A resposta é não. Para pacientes que têm DPOC, ao contrário de pacientes com asma, o corticoide inalatório só vai ser utilizado quando houver necessidade ou quando os níveis de eosinófilos forem de fato muito elevados. O que nós precisamos resolver aqui é principalmente a broncoconstricção.
O paciente que tem DPOC é um paciente que sofre muito com broncoconstricção. É um paciente em que a doença tem alta letalidade porque o volume expiratório forçado cai a níveis muito baixos. Às vezes, abaixo de 25% normal. Então, para esse paciente, o tratamento inicial é com broncodilatador. Corticoide inalatório vai ser útil, mas se a doença chegar ao nível inflamatório insustentável. Vamos para o passo 2, avaliar o que foi feito. Então, primeiro, classificamos. Classificamos a doença é GOLD 2, uma DPOC moderada, é uma doença em que a gente vai pensar que ela é uma doença inflamatória, mas que precisa ser utilizado principalmente um broncodilatador. E agora vamos avaliar o que já foi feito. Bem, a paciente ela tem 46 anos. Ela fumou por 32 anos. O que ela fez até agora? Ela cessou o tabagismo há 2 anos. Foi a primeira atitude primeira providência que ela tomou. Cessou o tabagismo há 2 anos, ou seja, ela tinha 44 anos. Se nós olharmos para esse gráfico ele mostra o quê? Ele mostra as faixas etárias e ele mostra também o percentual de volume expiratório forçado, a diminuição do volume expiratório forçado em várias condições. Uma das condições é a pessoa que nunca fumou ou que não é susceptível. E nós vimos isso na aula passada. Na aula passada eu falei que aquele paciente, ou melhor, aquela pessoa que fuma e que não é susceptível, ela tem uma evolução semelhante àquela que nunca fumou. E a gente pode olhar claramente por esse gráfico. Nós temos aqui aquele paciente que nunca fumou e o paciente, ou a pessoa que nunca fumou, ou aquela pessoa que fuma, mas que não é susceptível à doença pulmonar obstrutiva crônica. Nós falamos isso no episódio passado. Para a pessoa ser susceptível, ela precisa ter mecanismos antioxidantes deficientes. Se ela tiver mecanismos antioxidantes eficientes, o fumo vai produzir esses fatores oxidantes, mas eles serão eliminados. Então, o desfecho ele é semelhante, mas nós podemos ver que, com o envelhecimento, a diminuição do volume expiratório forçado é normal, a diminuição, mas não a níveis insustentáveis, não a níveis que vá comprometer a segurança da vida desse paciente, ou melhor, dessa pessoa. Mas a nossa paciente, que tem 46 anos, que há 32 anos, ela fumou por 32 anos e que parou há 2 anos, ela se encontra nessa curva amarela. Ela fuma, ou seja, nós temos a curva roxa, fumo regular e susceptível. Ela é uma pessoa susceptível porque o fumo foi capaz de produzir doença nessa paciente. Mas ela parou de fumar aqui. Se ela parou de fumar aqui, ela pegou um atalho, ela continua desenvolvendo a doença. Esses 32 anos de fumo vão trazer certamente consequências para ela, mas como ela parou, a consequência que ela vai ter vai ser uma consequência mais lenta do que teria se ela não tivesse parado de fumar. Vejam que o nível na qual o volume expiratório forçado reduz a um nível insustentável, incompatível com a vida, para uma pessoa que não para de fumar, antes dos 75 anos ela atinge esse nível. Para essa paciente, ela vai demorar um pouco mais. Mas vejam que as consequências já existem. Se nós compararmos essa curva com a curva de quem nunca fumou, nós estamos aqui com essa distância, aqui certamente a distância é maior. A progressão da redução do volume expiratório forçado
de alguém que fumou por muito tempo e mesmo tendo parado, ela vai ser maior. Mas é claro que ela parou, então essa foi a primeira providência. Qual foi a segunda providência que ela tomou? A adição de um beta-2 agonista de ação curta, o salbutamol. O salbutamol é um broncodilatador de alívio. Ele, como tem uma ação curta, ele vai promover a broncodilatação, mas essa broncodilatação vai ser rápida, não vai ser de controle. O paciente ele precisa utilizar um broncodilatador de ação longa para controlar a doença. Por isso, mesmo usando o salbutamol, houve progressão da doença. Por que nós sabemos disso? Porque a dispneia está pior usando o SABA. Então, o segundo passo é o quê? Avaliar o que foi feito. Cessação do tabagismo e inclusão do SABA. Foi isso que foi feito. Nesse caso, precisará incluir medicamento de controle, e que o controle pode ser feito com LABA, o controle pode ser feito com LAMA, ou o controle pode ser feito com os dois. Com a associação dos dois, a gente vai ver mais adiante o que pode ser feito. Passo 3. O passo 3, o próximo passo, é a gente determinar em que grupo farmacológico, em que grupo terapêutico pode se encaixar essa paciente. JO está tendo muito mais dispneia. E como a gente sabe que ela está tendo muito mais dispneia? Ela fica sem fôlego, andando ao nível do terreno por 90 metros. E sua DPOC está progredindo. Portanto, o próximo passo é utilizar um broncodilatador de longa ação. Se nós formos incluir JO em algum grupo farmacológico, terapêutico para tratamento da DPOC, esse grupo seria o grupo B. Por que seria o grupo B? Porque essa paciente apresenta muita dispneia. No episódio 2, eu expliquei detalhadamente cada um desses grupos. Mas de uma forma mais superficial, o grupo B é um grupo que apresenta, na escala modificada para dispneia, um grau maior ou igual a 2. E no questionário CAT, um score maior ou igual a 10. Isso significa que ele tem muita dispneia. O problema principal dessa paciente é a dispneia. O paciente tem exacerbação? No caso clínico não falou. Então, se no caso clínico não falou, vamos dizer que ela não tem exacerbação ou não foi hospitalizada por essa razão. Por isso que não ter exacerbação ou não ser hospitalizada é essa linha de baixo. Por isso que eu não incluí ela no grupo E. Então, no grupo B, qual o broncodilatador que ela vai utilizar? Um LABA, um LAMA ou os dois. A depender da capacidade que cada um tem de elevar o volume expiratório forçado. Bem, nós dissemos que são 4 passos. Então, o quarto passo é a seleção do broncodilatador. Poderá ser feita a escolha por broncodilatadores que são beta-2 agonistas, lembrando que eles são de longa ação. Quais são as possibilidades? Formoterol, indacaterol, oladaterol e salmeterol são broncodilatadores beta-2 agonistas de longa ação muito usados para tratamento da DPOC. Mas pode ser utilizado também anticolinérgicos como glicopirrônio, tiotrópio e umeclidínio. Tanto LABA como LAMA são classes que demonstraram eficácia em reduzir a dispneia em pacientes com DPOC. Eles apresentam eficácias semelhantes em reduzir a dispneia em pacientes com DPOC. O que vai diferenciar um do outro é que, principalmente o LAMA, ele previne também as exacerbações. Então, para aquele paciente que tem risco elevado de exacerbação,
esse paciente se beneficiará mais de LAMA do que de LABA. Aqui do lado nós temos um dos medicamentos bastante usados para tratamento de DPOC, que é o Spiriva, que é a base de tiotrópio. A dosagem dele é 2,5 microgramas por puff. Dispositivo inalatório, o paciente vai utilizar para promover a broncodilatação longa e, no caso do tiotrópio, prevenir as exacerbações também. Então, eu queria pedir para vocês, vou dar uma paradinha aqui no vídeo para pedir para vocês, se você estiver gostando desse vídeo, se as suas expectativas tiverem sido atingidas, se o conteúdo que eu já trouxe para você até agora tem sido útil, já imagino que você já consegue dizer que esse vídeo merece ou não merece um gostei. Se você está gostando do vídeo, pausa agora o vídeo, marca o vídeo como gostei, porque dizer para o YouTube que você gostou de um vídeo significa dizer que pode espalhar esse vídeo para mais pessoas, que mais pessoas certamente gostarão também. Então, se você está aqui, está gostando, está usufruindo, se você é grato por esse vídeo estar disponível gratuitamente para você, então já marca o vídeo como gostei. E se você quiser aproveitar ainda mais, você se inscreve no canal, porque muitos vídeos já foram publicados e muitos outros serão publicados daqui para frente também. Então, nós vimos que o paciente vai precisar substituir o SABA por um LABA. Mas qual? Eu trouxe aqui uma pergunta que talvez nos motive a encontrar qual é o LABA que esse paciente pode utilizar. Será que o paciente deveria utilizar formoterol ou salmeterol? Qual dos dois é melhor? Qual dos dois traz mais benefícios para um paciente com DPOC? A gente vai explicar agora. Nós temos aqui o Alenia. O Alenia é o formoterol associado à budesonida, associado a um corticoide inalatório, mas salmeterol e formoterol, os dois broncodilatadores, eles trazem alguns benefícios que são comuns. O primeiro benefício é o quê? É aumentar a função pulmonar. Então, se o paciente apresenta diminuição da função pulmonar, caracterizado por diminuição do volume expiratório forçado, o LABA ele pode aumentar o volume expiratório forçado, aumentando assim a função pulmonar. Esse é um dos benefícios que ele pode trazer. Tanto o salmeterol como o formoterol fazem isso. Outro benefício, diminuição da dispneia, broncodilatação sustentada. Sustentada por quê? Porque eles são de longa ação. Se eles são de longa ação, eles vão promover uma ação muito mais demorada, uma broncodilatação por muito mais tempo do que era produzido pelo SABA, do que era produzido pelo salbutamol. Outro benefício que o formoterol, o salmeterol pode trazer é uma melhor posologia. Como eles são de longa ação, não há necessidade de frequentemente estar administrando novas doses de broncodilatador. Então, 2 vezes ao dia é a posologia indicada para salmeterol ou para formoterol. E um quarto benefício é uma melhor tolerabilidade ao exercício. Um dos grandes problemas dos pacientes que têm DPOC é a dificuldade em fazer exercício. E aí nós temos que os broncodilatadores, e aí não só apenas os LABA, mas os LAMA também, melhoram a tolerabilidade porque mantém a broncodilatação mesmo quando há uma desidratação da mucosa. Nós vimos isso no episódio 1, quando falamos de asma. A asma induzida por exercício é uma causa muito comum de broncoconstricção. E no paciente com DPOC, ele também tem restrição ao exercício e o broncodilatador muitas vezes traz esse benefício para o paciente também. Efeitos do formoterol e do salmeterol. O que eles trazem de efeito? Qual o efeito e que diferenças eles podem ter? Primeiro efeito, também é comum aos dois, eles apresentam um platô para a maioria dos pacientes. E eles apresentarem um platô nos traz uma mensagem importante.
não adianta aumentar a dose, porque os benefícios não aumentarão. Se o paciente tem sintomas de dispneia e eu utilizei formoterol, salmeterol, ele promoveu uma broncodilatação, aumentar a dose não trará mais benefícios. Isso se chama efeito platô. E qual é a dose de cada um? Salmeterol, a dose recomendada é 42 microgramas e formoterol 12 microgramas 2 vezes ao dia é a dose inicial recomendada. E as evidências clínicas, eles mostram que utilizar um agonista beta 2 de ação prolongada tem benefícios iguais, tem eficácia igual a utilizar agonista de ação curta ou o hipratrópio. Do ponto de vista da broncodilatação, eles têm benefícios iguais. Entretanto, do ponto de vista da segurança, os LABAs são muito mais seguros do que os agonistas beta de curta ação. Então, nessa opção da segurança, nós temos o uso do salmeterol e do formoterol melhor do que o salbutamol que a paciente vinha utilizando. Vamos fazer agora uma análise desse gráfico. Esse gráfico ele mostra o seguinte, ele mostra o tempo em que o paciente teve o efeito depois de tomar uma dose de determinado broncodilatador e as mudanças que esse broncodilatador causou no volume expiratório forçado, medidos em litros. E nós podemos fazer essa análise de diversas maneiras, mas principalmente de duas. Primeiro, nós podemos verificar que quando comparamos o formoterol, que é essa curva preta, 12 microgramas de formoterol, com salmeterol, que é esse gráfico branco, 50 microgramas de salmeterol, claramente formoterol promove maior aumento do volume expiratório forçado comparado ao salmeterol. Com 5 minutos, nós temos uma diferença substancial. Com 30 minutos, essa diferença é ainda maior. E com 60 minutos, nós temos aí uma aproximação entre salmeterol e formoterol, mas em nenhum momento o salmeterol ultrapassa o formoterol no aumento do volume expiratório forçado. Ou seja, se o paciente ele tem como necessidade aumento do volume expiratório forçado, o formoterol vai trazer mais benefícios do que o salmeterol. Outro benefício, outra diferença, melhor dizendo, entre formoterol e salmeterol. Se nós olharmos o crescimento, a progressão do efeito, o formoterol tem efeito progressivo sempre. Com 5 minutos, com 30 minutos o efeito é melhor, com 60 minutos é ainda melhor. É claro que a maior diferença aqui é entre 5 e 30 minutos, mas entre 30 minutos e 60 minutos nós temos uma progressão do efeito também. Já o salmeterol, a progressão do efeito só começa 30 minutos. Ele vai ter efeito com 5 minutos? Vai. Mas a progressão do efeito, um efeito ainda melhor, uma melhora ainda mais substancial do volume expiratório forçado, só acontece depois de 30 minutos. Então nós temos essas duas diferenças que comparativamente vão trazer mais vantagens para o formoterol. E não é à toa que o formoterol é o LABA mais utilizado para asma, mas também é o mais utilizado para DPOC. Bem, nós vimos que o paciente pode utilizar LABA, formoterol, salmeterol, acabamos de comparar. Mas pelo protocolo, o paciente também pode utilizar LAMA, ou seja, um antagonista muscarínico de longa ação. Vamos fazer agora nossas comparações com LAMA. O primeiro que nós vamos comparar é o tiotrópio, uso do tiotrópio na DPOC. E por que o tiotrópio vai ser útil na DPOC? Vamos entender
qual é o papel do sistema nervoso colinérgico ou parasimpático nas vias aéreas. Então, nós temos aqui nervos parasimpáticos que produzem acetilcolina, e a acetilcolina age em dois tipos de receptores, muscarínicos e nicotínicos. Mas nas vias aéreas vai ser importante avaliar sua ação em receptores muscarínicos. E aí nós temos duas vias, duas inervações importantes. Uma inervação que é do músculo liso e uma inervação que são das glândulas submucosas da via respiratória. No músculo liso, a acetilcolina vai agir em dois tipos de receptores, o M3 e também o M2. São esses dois tipos de receptores que estão nos músculos lisos da via respiratória. E na glândula submucosa, lá tem dois tipos de receptores muscarínicos também, M1 e M3. Aí nós precisamos entender o que é que M1, M2 e M3 vai fazer em cada um desses locais para podermos entender qual o papel do tiotrópio nas vias aéreas. Primeiro, no músculo liso, nós temos M3 e M2. O que é que M3 vai fazer no músculo liso? Vai promover a ativação da broncoconstricção. Quando a acetilcolina se liga em M3, no músculo liso dos brônquios, o que esse M3 vai fazer é contração muscular. E nós vimos que quando o músculo liso dos brônquios se contrai, nós diminuímos a luz do brônquio, dificultamos ainda mais a respiração. Então, quando o tiotrópio, que é um antagonista muscarínico, se liga em receptores M3, impedindo que a acetilcolina ative esse receptor, é excelente. Porque se ele produz broncoconstricção, a inibição desse receptor vai causar broncodilatação. No músculo liso nós temos M2 também. O que é que o M2 vai fazer no músculo liso? Vai promover uma broncodilatação. Então, se nós temos um antagonista muscarínico que bloqueia M2, isso não vai ser bom. Porque se ele produz broncodilatação e nós bloqueamos esse receptor, o efeito vai ser uma broncoconstricção, e para um paciente com DPOC, broncoconstricção é um terror, é terrível. Então nós não devemos utilizar antagonistas muscarínicos que têm alta afinidade por M2. Vamos analisar agora as glândulas submucosas, M1 e M3. Quando a acetilcolina se liga em M1, o que a acetilcolina vai fazer? Vai aumentar a secreção glandular. E nós vimos que na bronquite, a secreção glandular vai dificultar ainda mais a respiração. Então, se nós utilizamos o tiotrópio para bloquear M1, o que nós queremos é bloquear a hipersecreção glandular das glândulas submucosas do trato brônquico, do trato respiratório. Mesma coisa acontece com M3. M3 aumenta a secreção glandular. Bloquear M3 vai promover não só aumento da broncodilatação, como redução da hipersecreção brônquica. Vejam quantos benefícios se eu bloquear M3. Então, um ótimo broncodilatador antagonista muscarínico vai bloquear M1 ou vai bloquear M3. Se bloqueia M3, não só promove broncodilatação, como diminui a secreção brônquica. Excelente para exacerbações, onde esses dois mecanismos acontecem simultaneamente. Mas bloquear M2 não torna esse broncodilatador um broncodilatador muito bom para tratamento da DPOC. Então, quando nós olhamos por que o tiotrópio deve ser utilizado na DPOC, primeiro é pela sua própria seletividade. Ele se liga em M1, M2 e M3, mas ele se dissocia 100 vezes mais lento de M1 e de M3 do que o ipratrópio, por exemplo. A afinidade dele por M1 e por M3 é muito maior do que por M2. Então, pela seletividade, nós já temos uma grande vantagem de utilizar o tiotrópio.
Duração de ação, produz broncodilatação eficaz com uma única dose diária. Isso traz um benefício para o paciente também, uma comodidade para o paciente. Efeito, ele melhora a função pulmonar, ou seja, o volume expiratório forçado vai melhorar e também melhora a qualidade de vida, além de diminuir o risco de exacerbação. E por que diminui o risco de exacerbação? Porque tem um efeito prolongado, principalmente em receptores do tipo M3. E um quarto efeito é que os efeitos sistêmicos eles são limitados porque a absorção sistêmica é limitada. Então a gente não espera que os efeitos anticolinérgicos sistêmicos eles aconteçam. Os efeitos acontecem principalmente a nível local, a nível bronco. Então boca seca, por exemplo, que é um efeito muito comum com os anticolinérgicos, com o tiotrópio ele não acontece. Critérios para a seleção do broncodilatador. A gente pode pensar, principais critérios para a seleção do broncodilatador vai ser tolerabilidade e eficácia. Se eu tenho que o fármaco ele é tolerável pelo paciente e traz efeito farmacológico muito eficaz, excelente. Só que esses dois critérios, quando nós comparamos os broncodilatadores de uma forma geral, eles são comparáveis. Tem muita diferença, então não vai ser esse critério a ser adotado. No caso da nossa paciente, ela precisa avaliar numa consulta de 3 em 3 meses se o uso do broncodilatador está trazendo efeito desejável. E aí nós temos alguns pontos a considerar. Primeiro, com relação à administração. Qual a frequência de administração do medicamento? Será que essa frequência ela está sendo adequada? Será que essa frequência ela poderia ser aumentada? A gente precisa avaliar a frequência da administração. Segundo, o broncodilatador utilizado pelo paciente naquele dispositivo inalatório. O dispositivo inalatório ele é fácil de usar? O paciente tem capacidade de entender como usar e está usando corretamente? E claro, a gente tem que pensar nos custos também. Se os custos forem muito altos, será que o paciente vai interromper o uso porque não conseguiu comprar o dispositivo inalatório? Então, esses 3 pontos são 3 pontos importantes. A frequência de administração, o dispositivo inalatório em si, a dificuldade de usar o dispositivo inalatório e os custos do próprio tratamento. Para o paciente em questão, os pacientes que a gente está analisando, ele precisa usar o SABA. JO também deve ser instruído a continuar a utilizar o salbutamol, 2 puffs a cada 4 horas, conforme necessário, porque ele vai estar fazendo um tratamento para controle, com LABA e com LAMA, e um tratamento para alívio com salbutamol. Ele precisa fazer os 2 tratamentos para um controle melhor da DPOC do paciente. Então, para essa paciente, ela precisa utilizar LAMA, LABA e o salbutamol também, e a gente precisa entender como a paciente vem se sentindo com o broncodilatador de longa ação. E a gente vai trazer mais informações do caso clínico. JO começa a utilizar o tiotrópio. Ele utiliza o tiotrópio 18 microgramas diariamente, retornou ao consultório, check-up de 3 meses, como a gente havia avaliado, a cada 3 meses é importante fazer uma reavaliação. Ela teve benefícios significativos com o tratamento, com o uso do tiotrópio, apresentando diminuição da sibilância, melhora notável em sua tolerância ao exercício. Aí foi solicitado que ela repetisse a espirometria para ver se a função pulmonar melhorou com o novo medicamento. Clinicamente, ela estava muito melhor, mas a espirometria, depois de repetida, não mostrou melhora significativa. Foi notada que o volume expiratório forçado permaneceu praticamente o mesmo, e ela perguntou como pode se sentir melhor com tolerância ao exercício, mas sem melhora na sua função pulmonar. E é isso que a gente vai responder agora. E a gente vai responder através de uma explicação do que é hiperinsuflação. Hiperinsuflação
é algo bastante comum em pacientes que têm doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, os anticolinérgicos, eles melhoram, eles reduzem o efeito da hiperinsuflação. Por isso que o paciente tem uma tolerância melhor ao exercício. Mas melhorar a hiperinsuflação não significa dizer que o paciente vai ter um volume expiratório forçado melhor. A broncoconstricção, ela vai continuar reduzida, ou pelo menos ela não vai ter uma melhora proporcional à melhora causada pela hiperinsuflação. Vamos entender o que é essa hiperinsuflação. Quando nós olhamos esse gráfico, o que nós percebemos é que o paciente com DPOC, ele inspira com uma certa velocidade, mas ele expira muito mais lentamente. E o fato dele inspirar com uma certa velocidade e ele expirar muito mais lentamente, vai fazendo com que esse paciente fique com ar acumulado no pulmão. E o antagonista muscarínico vai facilitar, vai reduzir essa hiperinsuflação. Vai fazer com que o paciente consiga liberar, expirar melhor o ar, facilitando o exercício do paciente, mas não necessariamente vai promover uma melhora na entrada do ar. Então, nós temos o seguinte: na hiperinsuflação, o volume de ar inspirado é maior do que o expirado em função da obstrução de pequenos bronquíolos. Essa é a razão por que acontece a hiperinsuflação em pacientes com DPOC. O que é que os anticolinérgicos vão fazer? Vão facilitar a saída de ar, diminuindo a hiperinsuflação, aumentando a tolerância ao exercício, mas não necessariamente facilitando a entrada de mais ar, mas não necessariamente aumentando a velocidade com que esse ar sai. Esse ar, ele sai com a maior velocidade pelos brônquios maiores, pelos brônquios principais. É esse aumento na velocidade do ar que sai do pulmão que aumenta o volume expiratório forçado. Então, por isso que na espirometria do paciente, o volume expiratório forçado não teve grandes mudanças, mas por ter agido nos bronquíolos menores, a hiperinsuflação ter diminuído, esse paciente vai ter uma tolerância melhor ao exercício físico. Voltando agora para o nosso caso clínico, JO parecia estar razoavelmente bem nos últimos 5 anos, mas agora ela percebeu que a dispneia piorou quando ela se esforça. A paciente estava utilizando tiotrópio já fazia 5 anos, estava se sentindo bem, mas ela percebeu que houve uma piora na dispneia, principalmente quando ela se esforça. Ela está tendo dificuldade em carregar a roupa suja até a máquina, o que caracteriza que houve uma evolução da doença nesses 5 anos. Ela notou que seu nível geral de atividade está reduzido, ela repetiu a espirometria no consultório, mostrou uma relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada de 0,49, ou seja, a paciente piorou, e o volume expiratório forçado em 49% do previsto. JO tem cumprido seu regime com tiotrópio, não teve outras alterações significativas em seu histórico médico, ou seja, não teve doenças que pudessem justificar essa piora no quadro clínico. Ela permanece sem fumar e não está exposto ao fumo passivo, nem em sua casa, nem no ambiente de trabalho. A pergunta é: e agora? Que intervenções terapêuticas podem ser consideradas numa situação como essa? O paciente estava usando lama, tiotrópio, utilizou por 5 anos com uma certa estabilidade, mas depois dos 5 anos ela piorou tanto clinicamente como espirometricamente. Diminuiu a relação volume expiratório forçado, capacidade vital forçada e também o volume expiratório forçado. Ela agora está mais dispneica. Ela agora está com um quadro clínico pior do que estava antes, mostrando que a doença está progredindo. O que é que podemos fazer para essa doença se estabilizar novamente? É isso que nós vamos entender agora. Então vejam só. Primeiro, a gente precisa pensar em cuidados gerais.
paciente apresentou sintomas. E quando é que o paciente vai apresentar sintomas? Quando o volume expiratório forçado 1 tiver menor do que 0,7, menor do que 70%. Então, ele vai fazer uma avaliação regular da função pulmonar. O paciente vem fazendo a espirometria. O paciente vai cessar o tabagismo. O paciente também já fez isso. E, como regra geral, também vacinação pneumocócica e para influenza. O paciente precisa fazer isso para que não corra o risco de contrair uma pneumonia ou uma gripe que possa piorar ainda mais a dispneia do paciente. Esses são cuidados gerais, mas do ponto de vista da terapêutica, do ponto de vista do tratamento medicamentoso. O paciente pode utilizar broncodilatador de curta ação sozinho, salbutamol, a paciente já fez isso. A paciente pode utilizar broncodilatador de ação longa, o paciente está fazendo isso com tiotrópio. O paciente agora pode partir para uma nova estratégia terapêutica. Estratégia 2, combinação de anticolinérgico e beta-2 agonista de ação longa, ou seja, LAMA mais LABA. Se a paciente vai utilizar, melhorou, mas se ela voltar a ter progressão na doença, considerar teofelina. Se a paciente tiver mais uma vez evolução na doença, o próximo passo é combinação de corticoide inalatório com beta-2 agonista de longa ação. Vejam que tudo isso aqui é terapêutica, tudo isso aqui é o passo a passo, a estratégia medicamentosa para que o paciente tenha controle dos sintomas da DPOC. Se por acaso o paciente não melhorar, ou se o paciente tiver em algum momento uma progressão da doença com envelhecimento, ele vai precisar utilizar estratégias não farmacológicas, como reabilitação pulmonar na fisioterapia, com avaliação e tratamento da hipoxemia e como etapa final a cirurgia. Então vejam que nós temos aí pelo menos 7 passos que podem ser adotados pelo paciente, desde a vacinação para impedir que esse paciente tenha infecções que cursem com dispneia e possa agravar o quadro clínico desse paciente, até a cirurgia, que seria o último passo. Nós temos algumas alternativas que podem ser seguidas por esse paciente. A pergunta é, qual combinação de LABA e LAMA escolher? Falei para vocês que agora que o paciente já utilizou tiotrópio, e o tiotrópio já não está trazendo os benefícios desejados, o próximo passo é associar LAMA com LABA. Qual associação poderia ser utilizada? Uma associação muito utilizada é formoterol com aclidínio. Formoterol é um LABA, aclidínio é um LAMA. Vamos observar esse gráfico aqui. Nesse gráfico nós temos uma comparação com o placebo e uma comparação com o próprio aclidínio. Na comparação com o placebo, nós temos aqui a variação do volume expiratório forçado em ml. Qual é a capacidade que cada um deles tem de aumentar o volume expiratório forçado? Somente o formoterol, na dose de 12 microgramas, aumentou 160 ml, comparado ao placebo. Se nós utilizarmos o aclidínio 400 microgramas, vejam que nós temos uma melhora maior no volume expiratório forçado comparado a somente o formoterol, 174 ml. Mas quando nós utilizamos os dois, LAMA mais LABA, vejam que o aumento é muito mais substancial. 244 ml quando nós utilizamos a dose de 400 microgramas de aclidínio e 6 microgramas de formoterol. E quando nós dobramos a dose de formoterol para 12 microgramas, esse aumento do volume expiratório forçado passa para 299 ml, que é substancial.
Quando nós fazemos essa comparação da associação com apenas aclidínio, que é um lama, semelhantemente ao tiotrópio, tem algumas diferenças, claro, mas estamos comparando aqui o aclidínio, que é um lama, com a associação de lama mais laba, a associação sempre vai produzir efeitos melhores. Comparado com o aclidínio, nós temos 69 ml, claro, muito pouco, mas houve um aumento, 69 ml, comparado ao aclidínio, quando nós comparamos a associação de 400 microgramas de aclidínio e 12 de formoterol. E quando nós dobramos a dose do formoterol para 12 microgramas, esse aumento é 125 ml comparado ao aclidínio. Então vejam que nós temos algo muito próximo ao formoterol sozinho, comparado ao placebo. Então, há uma melhora substancial. Então, alterações observadas depois de 24 semanas. Depois de 24 semanas, esse resultado mostrou o seguinte. Na dose de 400 microgramas por 12 microgramas de aclidínio com formoterol, houve um aumento de 0,299 litros, ou seja, 299 ml. Quando nós diminuímos para 6 microgramas de formoterol, houve uma diminuição do volume expiratório forçado, mas a diminuição não foi proporcional, foi um pouco menor, 244 ml. O início da broncodilatação, acontece em 5 minutos. A manutenção do volume expiratório forçado, 12 horas após a administração, ela ainda se mantém, o que é extremamente importante para o controle dos sintomas da DPOC, e ela é útil para DPOC moderada a grave. Se o paciente tem uma DPOC, como o paciente que nós estamos acompanhando, uma DPOC moderada, associar lama mais laba vai trazer um benefício grande para esse paciente. A principal indicação é justamente utilizar para DPOC moderada a grave. Comparando agora indacaterol com glicopirrônio. Indacaterol é um laba e glicopirrônio é um lama. Comparando esses dois broncodilatadores, nós podemos observar o seguinte: essa comparação foi feita com dois grupos, um grupo de fumantes e um grupo de ex-fumantes. Aqui nós temos o grupo controle para os dois e aqui nós temos o grupo que utilizou a associação indacaterol com glicopirrônio, e esse gráfico ele mostra a variação do volume expiratório forçado em litros. O grupo que utilizou a associação indacaterol com glicopirrônio teve um aumento do volume expiratório forçado em 112 ml dentro do grupo de fumantes e 111 ml no grupo de ex-fumantes. Então a associação se mostrou útil tanto para pessoas que continuam fumando, como para pacientes que têm a DPOC e que são ex-fumantes. Então, nós temos que essas alterações aconteceram em 26 semanas, apresentou melhora do volume expiratório forçado em fumantes e ex-fumantes, nos dois grupos, o aumento do volume expiratório forçado de 112 ml comparado ao placebo foi no grupo de fumantes e apresentou melhores resultados do que a associação salmeterol com fluticasona, salmeterol 50 microgramas, fluticasona 500 microgramas, mostrando que a associação realmente traz benefícios muito bons, muito importantes para o tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica. E para finalizarmos a nossa aula de hoje, o caso clínico 9. RL é um homem de 66 anos, ele tem diabetes mellitus, então vejam só, ele é um paciente mais velho, ele é um paciente que tem uma comorbidade, ele apresenta DPOC grave, apresenta-se com aumento da tosse, também escarro produtivo após um resfriado, ou seja, nós temos aqui um fator de risco. Ele foi hospitalizado por 6 semanas, então ele tem também mais um fator de risco, que é a hospitalização. Ele foi hospitalizado por contrair uma pneumonia comunitária. Veja quantos fatores de risco esse paciente tem. Ele é ex-fumante, abandonou há 10 anos. Atualmente ele está usando o formoterol, que é um LABA, 12 microgramas 2 vezes ao dia. Também está utilizando o salbutamol, que é um SABA, ou seja, utilizando o medicamento de alívio,
e um medicamento de controle. Ele está fazendo no salbutamol 2 inalações a cada 4 horas, conforme necessário, mas vejam que ele está utilizando a teofilina também. E nós vimos no passo a passo para tratamento da DPOC que a teofilina vai ser utilizada apenas quando a associação já não foi mais benéfica para o paciente, já não trouxe mais resultados benéficos para o paciente. Ao exame, ele não está em sofrimento agudo e os sinais vitais estão estáveis. Observa-se aumento da sibilância no exame de tórax, a oximetria pulso em ar ambiente é de 90% e um raio-x no consultório não mostra infiltrados. Nós estamos diante de um paciente com DPOC grave, cheio de fatores de risco, que exacerbou, já foi hospitalizado. E a pergunta é como este paciente deve ser tratado. Até agora nós tratamos a DPOC leve e por último agora a DPOC moderada. Mas uma DPOC grave, uma DPOC de um paciente que já fez uso estava fazendo uso de teofilina. Como esse paciente ele deve ser tratado, e é exatamente isso que nós vamos ver na segunda parte do episódio, aliviando a DPOC. Esse episódio ele foi dividido em 2 partes. Nós estamos finalizando agora a primeira parte. Na segunda parte, nós iremos discutir como a DPOC grave ela deve ser tratada. Claro, queria agradecer mais uma vez a todos vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Para aqueles que têm interesse em baixar a apresentação, baixar essa apresentação, baixar todas as apresentações da série Aliviando, o QR Code você vai ser direcionado para a plataforma onde você vai poder baixar todas as apresentações da série. E abro espaço agora para que vocês possam fazer perguntas. Coloque aqui nos comentários qual a sua dúvida, qual a sua sugestão, qual o seu entendimento sobre essa aula. As perguntas mais intrigantes eu vou selecionar e vou responder através de um vídeo curto. Muito obrigado por terem ficado até o final e até a próxima videoaula.